Olá, boa tarde. O meu nome é Simone Pedersen, eu sou professora e escritora e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a literatura infantil negra e a sua relação com os direitos humanos. Todos nós passamos atualmente por uma discussão imensa de extrema importância sobre o racismo estrutural em nosso país. E nós temos inúmeras práticas pedagógicas que estão sendo voltadas para a questão do racismo. Quando se trata de crianças, uma das ferramentas que é mais potente é a literatura infantil. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, por que ela é tão importante. Primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos falando brevemente sobre o racismo, vocês terão a oportunidade de discutir profundamente nas outras aulas, mas como se aprende a ser racista? Nós sabemos que nós não nascemos racistas e que é uma aprendizagem social. Por isso, é importante que a gente tenha uma ideia de uma teoria psicológica que possa nos explicar, mesmo que de uma forma breve ou de uma forma mais superficial, para a gente chegar ao entendimento de como a literatura realmente afeta o comportamento das pessoas. Não só a literatura, como todo tipo de vivência, experiência social e simbólica. Então, vamos pensar na teoria que eu uso, que é a teoria social cognitiva. Pela perspectiva da teoria social cognitiva, nós aprendemos só de duas formas. Pela experiência direta e pela experiência observacional. E faz sentido, não é? Ou você aprende fazendo, ou você aprende vendo alguém fazer. Por outro lado, nós não precisamos necessariamente ver alguém fazendo para a gente saber que poderia acontecer daquela forma, com pessoas, com outros seres, e quais os resultados que teriam. E isso nos afeta também, de uma forma simbólica muito forte. Então, se você pensar que a aprendizagem social, ela é, segundo a perspectiva dessa teoria que nós trabalhamos, que é a TSC, 95% provavelmente de toda a nossa aprendizagem, quer dizer que nós estamos aprendendo o tempo todo com tudo que passa ao nosso redor, por livros, por exemplo, por novelas, televisão, pela família, pelo que se diz, pelo que se conversa, por um filme no cinema. Aqui nós vamos focar na literatura. Então, esse processo de aprendizagem observacional, ele se chama modelação. Mas modelação não significa imitação. Tem uma diferença, porque quando você aprende pelo processo de modelação, você observa e você aprende algo, você pode nem reproduzir, você pode só ampliar o seu repertório. Então, por exemplo, uma criança que lê um livro de cunho racista, ela pode estar ali aprendendo um comportamento racista, e ela pode até não reproduzi-lo imediatamente. Não quer dizer que ela vai acabar de ler o livro e vai reproduzir aquele comportamento assim que ela encontrar uma outra pessoa. Não. Ela pode até que fazê-lo ou não. Mas esse processo que a gente chama de retenção, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que nós lemos, naquilo que nós observamos. Ele depende de alguns fatores. E um dos fatores mais importantes é a similaridade. Então, quando uma criança lê um livro de literatura infantil, que o personagem é também uma criança, ela tem muito mais chance de prestar atenção. Se é uma criança negra lendo um livro de literatura infantil que tem outra criança negra da idade aproximada, ela tem muito mais chances de prestar atenção. Então, esses processos vão ficando cada vez mais potentes. E, por isso, é muito importante que a gente preste atenção no tipo de literatura que a gente está oferecendo para as nossas crianças. Assim como o oposto também. Ela pode estar lendo um livro que traga um contramodelo. Mas o que é isso? Bom, ela está lendo uma história onde o personagem é um menino ou uma menina com um cabelo afro
que gosta do seu cabelo, que acha lindo, então você tem toda uma narrativa de autoafirmação para aquela criança por meio da história. Só que este mesmo livro, ele também pode ser trabalhado com aquelas outras crianças brancas, que também têm que aprender. Porque a gente não só deve trabalhar com a literatura para fortalecer as crianças, para fortalecer os negros, para fortalecer o povo preto, mas a gente também tem que mostrar para as crianças brancas o que é o racismo. E essa criança que talvez não tenha oportunidade de aprender em casa, ela pode ter, por meio da escola, essa aprendizagem social que é fundamental, que ela perceba que não é natural. Porque quando eu observo o comportamento de alguém, por exemplo, eu vejo uma pessoa contando uma piada racista. Depende da consequência. Se naquela família aquela piada é recebida e as pessoas acham graça, aquela criança tem uma grande probabilidade de repetir aquela piada depois, ou aquela história. Agora, se ela estiver no meio onde aquele comportamento racista não é aceito, onde as consequências são algum tipo de punição, e com muito cuidado com essa palavra, no sentido, é uma punição a nível social, é uma punição no sentido de falar, olha, não está certo, não é? Veja bem, vamos parar, não é assim, aqui não se brinca dessa forma, não se aceita. Então, você também está contribuindo para que aquela criança, mesmo que tenha participado de meios racistas, ela perceba que não, peraí, eles lá fazem, mas não está certo. Eu não posso fazer isso. Então, acaba sendo um trabalho de todos nós, não é? É um trabalho não só do povo preto, é um trabalho do povo branco, que também tem que aprender que não é para fazer isso desde criança. Para que eles cresçam reconhecendo que os valores que talvez eles percebam em outros grupos sociais não são valores aceitáveis. E para isso, sim, a gente pode usar a literatura. Agora, nós temos na literatura uma questão muito importante quando se fala de Brasil, porque a gente tem um problema grave, a gente está num país de racismo estrutural. Então, a criança, seja ela branca ou preta, ela vai participar de alguma situação racista, de um sistema racista, onde a criança branca acaba tendo seus privilégios de uma forma extremamente injusta, e para que a gente possa trabalhar tudo isso, e a gente tentando usar a literatura infantil como ferramenta, aí vem a grande questão. Quem escreve essa literatura? No Brasil, quem começou escrevendo para crianças foram autores brancos. Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, entre tantos outros. Mesmo a Ruth Rocha, que era professora, pelo menos. Mas também era uma autora reconhecida a nível comercial, social e tal. Então, essas pessoas já tiveram o privilégio de poder escrever para criança, porque a nossa sociedade é racista e eles eram os brancos no lugar deles. Os autores negros chegaram depois. E eles estão chegando, mas estão chegando com uma força, com uma beleza que a gente não pode deixar de lado. Porque não tem como uma pessoa branca falar sobre a narrativa e a literatura e a vivência do negro, por mais empatia que se pretenda ter, como a pessoa que tem o olhar do lugar certo. Então, não cabe ao branco tirar o protagonismo do negro. O protagonismo nessa luta tem que ser do negro, ainda que o branco tenha que ajudar o máximo possível. Mas não dessa forma de dominância, não é? Não de uma forma onde o mercado só apresenta livros escritos por brancos. E isso hoje está mudando. Nós temos livros de autores negros maravilhosos. Nós temos livros de autores africanos que chegam para a gente aqui no Brasil. Nós temos
autores como Ondiak, que escreve para adulto e que tem literatura infanto-juvenil maravilhosa. E nós temos o nosso povo afrodescendente nesta luta escrevendo com uma voz, com uma qualidade que é muito importante ter. Então, nós não podemos tirar a voz do preto, nem o corpo do preto, nem a literatura preta. Nós precisamos cada vez mais angariar lugares. Como? Por exemplo, escrevi um artigo sobre literatura infantil negra, só com autores negros. Eu sei, não é? É óbvio, né? Eu sou uma mulher branca de meia-idade com uma série de privilégios, não é? Então, não me é talvez tão difícil conseguir alguns acessos. E por isso eu tenho uma dívida cultural, uma dívida social e uma dívida de resgate. Então, o mínimo que eu posso fazer é trazer, então, autores, e como temos autores de qualidade, não é? Então, eu escrevi esse artigo, não sei se vai ser publicado ou não, mas eu só usei referências acadêmicas, inclusive, outras artísticas, de pessoas negras. E eu acho que isso acaba nos ensinando também qual é este olhar, e acaba também nos colocando no nosso lugar. Mas na literatura infantil nós temos um outro lado que não pode ser deixado de lado, que é a questão da imagem. Nós estamos falando da autoria, que é importante que nós tenhamos livros escritos por autores negros, para que a gente possa levar essa literatura, mas quem é o ilustrador? E isso é muito relevante, porque no livro infantil, a imagem ela tem uma força muito grande. E se você leva um livro que ele pode até ter sido escrito por um autor negro, mas que trouxe um ilustrador branco, ele pode passar representações e estereótipos ali indesejados. E é muito importante a gente, então, ter esse olhar. Nesse sentido, nós temos ilustradores que são maravilhosos. Então, você começa a perceber que, peraí, literatura infantil, tá bom, nós vamos trabalhar a questão da África, africanidades, a afrodescendência, nós vamos lutar contra o racismo. Eu não preciso escolher o livro de uma autora branca. Eu não preciso escolher um livro que foi ilustrado por um artista, seja homem, seja mulher, branco ou branca. Porque já que nós trazemos dentro de nós todo esse histórico desse racismo estrutural, isso fica mais nítido ainda na imagem do que no texto, não é? Nós sabemos, por exemplo, que existe aí um conflito de forças. Então, tem muitos escritores brigando. Não se pode criticar Monteiro Lobato porque ele vivia naquela época. Mas não pode criticar Monteiro Lobato por quê? Quer dizer, o homem branco, não é? Classe média alta, o intelectual não pode criticar. Ele escreveu livros, trouxe personagens racistas, colocou personagens negros em situações que nós não queremos ver, que não podem ser reproduzidas. Então, nós vamos continuar comemorando, celebrando, nós vamos continuar reproduzindo aquela fala dele? Não vamos. E para aqueles que dizem, não, a mediação, aí cabe ao professor, bom, eu acho assim, se eu tiver que dar uma aula, eu prefiro, em vez de perder tempo explicando por que Monteiro Lobato era racista e tentando defendê-lo, eu prefiro trazer autores maravilhosos negros. Nós temos os livros da Kyu San. Para que eu preciso de Monteiro Lobato? Gente, Emicida, esse livro dele é lindo. E ele é um artista excelente. Os cabelos de Zezé. Então, você tem uma gama. E nesta gama que você tem um em particular,
que eu acho que é o maior escritor negro que nós temos no Brasil de literatura infanto-juvenil, que é o Rogério de Andrade. Com certeza vocês conhecem. Qual é a diferença do Rogério? Rogério de Andrade, um escritor maravilhoso, de uma qualidade excelente, mas ele tem um particular. Ele pega o avião, ele vai lá na África. Então, ele vai colher as lendas, os contos lá, ele vai trabalhar em escolas lá. Ele é uma pessoa que conseguiu trazer toda a ancestralidade com ele. Então, quando ele escreve hoje, você vê que realmente ele tem como fazer. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa nesse momento, que nós vamos retornar no nosso segundo bloco, e nós vamos falar, então, só de livros infantis. Nós vamos discutir um pouco sobre essa literatura maravilhosa que nós temos hoje. Ok? Até já. Olá, pessoal, voltamos agora depois dessa pequena pausa e nós vamos para uma parte super gostosa da aula. Antes, eu só queria recapitular rapidamente o que nós vimos no começo, que foi uma parte mais teórica, uma parte mais densa de como o comportamento humano é aprendido e, naturalmente, o racismo se enquadra nessa parte de aprendizagem observacional, que é a aprendizagem social, e qual é a importância de nós tomarmos cuidado com o tipo de literatura que nós oferecemos para os pequenos. Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de literatura. Ultimamente eu tenho pensado num 4º tipo, depois eu vou comentar com vocês, é algo que eu ainda estou pensando, talvez vocês possam me ajudar no final sobre essa 4ª categoria. Mas a primeira delas é a seguinte, nós temos a literatura infantil, que eu chamo de afirmativa, é uma literatura representativa e que é uma literatura de luta. É uma literatura que nós temos que levar para os nossos alunos nas escolas. Nós temos que ler para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa literatura, ela tem crescido muito no Brasil. Então, no primeiro bloco, nós rapidamente falamos sobre alguns autores, como o Rogério, que também tem esse tipo de literatura, a Kyu-san, que tem, não é? E, inclusive, tem um livro novo agora, o Black Power de Khan, que é maravilhoso também. Estes livros, eles são fundamentais. Eles vão mostrar para a criança negra que ela é inteligente, que ela é bonita, que o seu cabelo é motivo de orgulho, que a sua pele é bonita. Isso vai crescendo nela. Por meio dessa aprendizagem simbólica dos personagens, das crianças, não é? Que ela vê, ela se sente representada, mas se sente representada de um modo muito bom. E essa força que vem, ela vai buscar quando ela vivenciar alguma situação na qual ela precisa se defender ou precisa se impor. Então, esses livros são muito importantes. Estes livros, nós temos até um drive, que depois nós podemos compartilhar com inúmeras histórias. Eles têm sido escritos, na sua grande maioria, não só por autores de literatura infantil, mas por muitos professores, professoras, artistas, que reconhecem na sua história situações que eles não sabiam lidar, porque há um tempo atrás nós não tínhamos muita discussão sobre o assunto,
E hoje eles contribuem para a causa. Eles contam como foi a sua infância de uma forma lúdica e promovendo essa força, não é? Mas nós temos um outro tipo de literatura infantil que nós também podemos oferecer para a criança. Falamos aqui, em particular, da criança negra, que é uma literatura também afirmativa, representativa, mas é uma literatura de deleite. Ou seja, ela não vai trazer de uma forma explícita questões sobre o cabelo, a pele, a cor da pele. Não, nesta outra categoria, ela vai trazer a representatividade de uma forma estética. Eu vou pegar aqui uns livros. E essa literatura você não encontra tanto com autores nacionais, mas você encontra as traduções. Ou seja, é uma linda história de uma família preta com uma criança pequena que vai ter aniversário, e ela vai contando porque chega a tia, porque chega a avó, porque chega todo mundo, e ela é super amada, ela é super querida, ela é super beijada. É uma história de deleite. Ela é representativa, ela é de deleite. Você tem uma série aqui no Brasil que é super conhecida, que foi traduzida, que é a da Lulu. Então, o que acontece com a Lulu? Lembra que nós falamos de modelação? Que se for um modelo mais ou menos da mesma idade, que tem as mesmas características, a criança se identifica mais ainda, né? A Lulu é simplesmente uma menina adorável, linda, inteligente, cheia de vida. Então, nos livros da Lulu, você não vai encontrar uma situação vivida pela personagem de racismo. Não, o que você vai encontrar são situações que qualquer criança pode vivenciar, mas com personagens negros. Então, tem Lulu vai à biblioteca, Lulu quer ser astronauta. Então, são livros importantes também, porque eles contribuem para a formação, para a crença da criança de que ela é capaz, de que ela pode sonhar, de que ela pode ser uma matemática, uma engenheira, uma astronauta, e ela não precisa seguir aqueles velhos modelos. A Lulu, ela adora histórias, todas as noites ela escuta uma história antes de dormir, ela tem os brinquedos dela, ela é muito amada, às vezes o pai conta história, às vezes a mãe conta história, às vezes ela vai ao parque, ela brinca com outras crianças. Faz parte também, faz parte dessa formação, desses valores, dessas crenças. É uma forma também de dizer, olha só, que linda, nossa, como ela é inteligente, não é? Eu gosto muito desse tipo de literatura, também, não apenas, porque eu acho que nós não temos uma literatura infantil brasileira onde você tem os protagonistas negros, crianças negras, inteligentes, sabe, espertas, bonitas, crianças felizes. E isso eu acho que faz bem para a saúde mental, que hoje em dia, não é? A gente fala tanto de saúde mental. Eu tenho até alguns livros que eu trabalho essa questão também. Você tem um livro que não é escrito nem ilustrado por um autor, nem ilustrador negro, mas o André Neves, ele é um pouco fora da curva, ele é um artista brasileiro, mas ele é extremamente premiado no mundo todo, e ele tem uma história tão linda sobre a menininha Obax. Também é uma pessoa que já viajou para a África, conheceu e fez. Então, nós estamos montando uma biblioteca. E o que nós temos nessa biblioteca? Temos os livros que nós precisamos ter, que são os livros que vão falar de situações que a criança vivencia.
Tem muitos outros, gente. É que aqui não dá. Eu, normalmente, quando a aula é pessoal, eu levo uma mala. Mas aqui, no vídeo, eu só peguei uma meia dúzia de livros para mostrar. E nós temos, inclusive, livros com poesia, de autores africanos e de autores afrodescendentes, que são lindíssimos. Então, nós falamos da literatura afirmativa, representativa, da luta contra o racismo, o tema é racismo. Nós falamos dessa literatura mais lúdica, de deleite, também afirmativa, representativa, mas que tem um cunho mais estético. Ela não trata do tema racismo diretamente, ela trata mais da representatividade e da ludicidade, de uma forma mais estética. E aí nós temos um terceiro tipo. Talvez literatura nem seja a palavra ideal, mas, olha, eu falei de poesia antes, temos aqui poesia, lindo este livro. Esse terceiro tipo é o que nós chamamos de uma leitura informacional. O que você tem ali? Ali você vai ter livros de história, os famosos livros didáticos, que a maioria deles precisam ser jogados fora e serem reescritos. Então, você tem esse terceiro grupo de leitura, onde você quer que a história seja dita como foi, não como o homem branco contou. Essa leitura é muito importante. Você tem, por exemplo, agora em uma época de pandemia, você tem um número imenso de livrinhos, manuais sobre Covid-19. E aí você escolhe um desses manuais com personagens negros. Então você está trabalhando uma questão que tem que ser trabalhada, que é uma informação que precisa ser discutida com as crianças, mas você traz a escrita, ou você traz um autor negro, ou você traz um personagem negro, você sempre busca essa inclusão e você busca entrar e representar em todos os territórios, sempre com autoria escrita, autoria imagética, informação, livro didático, livro paradidático, seria essa terceira categoria, onde você não é o caso de um livro, por exemplo, que fala sobre lendas africanas. Ele está trazendo algum tipo de informação, conhecimento, mas ele traz por meio de histórias, então ele é de deleite, ele é lúdico. Diferente do manual sobre a epidemia, do livro de história, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo. E lógico, nós sabemos que nem sempre é o professor que escolhe o livro que é usado, mas nós podemos, pelo menos, tentar trazer algo para complementar ou explicar que aquela história ali foi contada de uma forma errada. Isso é muito importante. E eu falei com vocês sobre uma quarta categoria. O que é essa quarta categoria? Eu tenho pensado muito nela ultimamente, porque nós temos que lutar contra o racismo. Mas não é uma luta só do povo preto. Os brancos também têm que sair da sua passividade e do seu locus de regalias e também têm que participar e têm que lutar, porque nós temos uma dívida com os povos negros no mundo. E neste movimento, eu tenho pensado que talvez nós precisemos de livros, que seria esta quarta categoria ou não, focados no racismo da criança e do branco. Porque ao mesmo tempo que nós oferecemos essa literatura para uma criança negra e que diz, olha aqui, eu sou boa demais, eu sou inteligente, eu sou bela, eu tenho condições de fazer o que eu quiser. Então, por favor, você branco não venha querer me dominar, não existe isso. Mas será que nós também não precisamos produzir um material para os brancos, mexendo bem na ferida, sabe? Falando, olha, espera aí, este é um menino
ou uma menina, branco ou branca, que fez isso, isso e isso. E olha as consequências disso. Onde ficou a empatia, o respeito? Onde ficou a humanidade desse comportamento? Eu vou deixar. É uma provocação que eu deixo para vocês, para pensarem um pouco sobre essas possibilidades. E quando nós falamos, então, nesses tipos diferentes, nessas categorias, que, na verdade, elas são apenas teóricas, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso para a proposta que eu vou fazer de uma atividade teórica. O que se trata? Como o nosso tempo é curto, uma parte que eu gosto de conversar com as pessoas é especialmente sobre um livro, porque eu acho que este livro ele é um marco na literatura infantil, usado em muitas escolas, que é o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Todo mundo conhece. Eu escrevi um artigo fazendo uma análise sobre este livro, que aos meus olhos tem o discurso da história não é tão racista quanto o discurso das imagens. Eu acho ele extremamente racista, pesado. Então, a proposta que eu tenho para vocês é a seguinte: lerem esse artigo, que fala sobre este livro em particular, que é um ícone na literatura infantil brasileira, que foi usado por décadas. E depois, então, eu proponho que vocês escrevam um texto com a sua opinião própria. Então, você vai ler o artigo, o livro. Se você não tiver o livro na internet, tem não só a história, tem atividades, é um livro extremamente conhecido. E depois você vai produzir e vai dizer, olha, eu acho que este livro é racista, por isso, isso e isso. Olha, eu não acho que esse livro é racista. Até porque esse livro foi usado para combater o racismo por décadas nas escolas brasileiras. E eu concordo com o ponto de vista de fulano, ciclano, beltrano. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso e me entregassem por escrito um breve relato. Este relato pode, inclusive, se for do interesse, quem tiver motivado a fazer um relato um pouco mais denso, pode comentar outros livros que vocês conhecem. De repente, olha, eu tenho esse livro, mas eu prefiro outro que se chama tal, de tal autor, e por isto e por aquilo. Pelo menos uma página e meia, uma lauda e meia, que dá aí uns 4.500 caracteres com espaço, para que vocês tenham uma oportunidade de refletir um pouco essa questão da literatura. E para finalizar, eu vou pedir também uma prática pedagógica. Quando nós fazemos pessoalmente, nós fazemos em grupo. Então, os grupos escolhem um livro e fazem uma apresentação. É um momento maravilhoso do curso, porque nós ficamos encantados com o que os professores produzem, todo mundo fica extremamente emocionado. Nesse momento, nós pedimos diferente, nós pedimos que cada um escolha um livro e conte essa história, grave um vídeo curto de 1 minuto e meio, 2, tendo como alternativa para quem tiver essa possibilidade, fazer essa gravação com outros professores, se tiver a condição técnica, né, de gravar uma parte aqui, uma parte lá. Vocês se sintam muito à vontade nessa prática pedagógica, só se lembrem de, no começo, de verem o nome de vocês e justificarem o porquê vocês escolheram aquele livro e como vocês imaginam que ele possa ser trabalhado. Eu acho que é isso que nós tínhamos para conversar hoje.
Na verdade, nós temos ainda muito para conversar. Na sequência, eu vou deixar com vocês o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, me procure. Eu terei o maior prazer. E vamos todos juntos procurar, então, compreender, entender melhor essa literatura infantil que está sendo produzida atualmente, para que nós possamos escolher esse material com maior clareza. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e que nós possamos nos ver pessoalmente em breve. A partir de agora já está gravando. Eu vou precisar que você comece contando até 5 em voz alta, assim que eu der o positivo, para que a câmera vire para você e eu tenha o tempo de cortar. Então, quando eu der o positivo, eu vou desligar meu microfone, você conta 1, em voz alta mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Olá, meu nome é Simone, e aí você dá sua aula inteira. Beleza? Estou desligando meu microfone agora. 1, 2, 3, 4, 5. Olá, meu nome é Simone Pedersen e eu estou aqui para dar a aula sobre literatura infantil negra e direitos humanos. Como vocês sabem, a literatura ela é extremamente importante na formação das pessoas. Ela pode inclusive... Ah, não. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Olá, boa tarde. O meu nome é Simone Pedersen, eu sou professora e escritora e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a literatura infantil negra e a sua relação com os direitos humanos. Todos nós passamos atualmente por uma discussão imensa de extrema importância sobre o racismo estrutural em nosso país. E nós temos inúmeras práticas pedagógicas que estão sendo voltadas para a questão do racismo. Quando se trata de crianças, uma das ferramentas que é mais potente é a literatura infantil. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, por que ela é tão importante. Primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos falando brevemente sobre o racismo, vocês terão a oportunidade de discutir profundamente nas outras aulas, mas como se aprende a ser racista? Nós sabemos que nós não nascemos racistas e que é uma aprendizagem social. Por isso, é importante que a gente tenha uma ideia de uma teoria psicológica que possa nos explicar, mesmo que de uma forma breve ou de uma forma mais superficial, para a gente chegar ao entendimento de como a literatura realmente afeta o comportamento das pessoas. Não só a literatura, como todo tipo de vivência, experiência social e simbólica. Então, vamos pensar na teoria que eu uso, que é a teoria social cognitiva. Pela perspectiva da teoria social cognitiva, nós aprendemos só de duas formas. Pela experiência direta e pela experiência observacional. E faz sentido, não é? Ou você aprende fazendo, ou você aprende vendo alguém fazer. Por outro lado, nós não precisamos necessariamente ver alguém fazendo para a gente saber que poderia acontecer daquela forma, com pessoas, com outros seres, e quais os resultados que teriam. E isso nos afeta também, de uma forma simbólica muito forte. Então, se você pensar que a aprendizagem social, ela é, segundo a perspectiva dessa teoria que nós trabalhamos, que é a TSC, 95% provavelmente de toda a nossa aprendizagem, quer dizer que nós estamos aprendendo o tempo todo com tudo que passa ao nosso redor, por livros, por exemplo, por novelas, televisão, pela família, pelo que se diz, pelo que se conversa, por um filme no cinema. Aqui nós vamos focar na literatura. Então, esse processo de aprendizagem observacional, ele se chama modelação.
Mas modelação não significa imitação. Tem uma diferença, porque quando você aprende pelo processo de modelação, você observa e você aprende algo, você pode nem reproduzir, você pode só ampliar o seu repertório. Então, por exemplo, uma criança que lê um livro de cunho racista, ela pode estar ali aprendendo um comportamento racista e ela pode até não reproduzi-lo imediatamente. Não quer dizer que ela vai acabar de ler o livro e vai reproduzir aquele comportamento assim que ela encontrar uma outra pessoa. Não. Ela pode até que fazê-lo ou não. Mas esse processo que a gente chama de retenção, a gente tem que estar prestando atenção naquilo que nós lemos, naquilo que nós observamos. Ele depende de alguns fatores. E um dos fatores mais importantes é a similaridade. Então, quando uma criança lê um livro de literatura infantil, que o personagem é também uma criança, ela tem muito mais chance de prestar atenção. Se é uma criança negra lendo um livro de literatura infantil que tem outra criança negra da idade aproximada, ela tem muito mais chances de prestar atenção. Então, esses processos vão ficando cada vez mais potentes. E por isso é muito importante que a gente preste atenção no tipo de literatura que a gente está oferecendo para as nossas crianças. Assim como o oposto também. Ela pode estar lendo um livro que traga um contramodelo. Mas o que é isso? Bom, ela está lendo uma história onde o personagem é um menino ou uma menina com um cabelo afro, que gosta do seu cabelo, que acha lindo. Então, você tem toda uma narrativa de autoafirmação para aquela criança por meio da história. Só que este mesmo livro, ele também pode ser trabalhado com aquelas outras crianças brancas, que também têm que aprender. Porque a gente não só deve trabalhar com a literatura para fortalecer as crianças, para fortalecer os negros, para fortalecer o povo preto, mas a gente também tem que mostrar para as crianças brancas o que é o racismo. E essa criança que talvez não tenha oportunidade de aprender em casa, ela pode ter, por meio da escola, essa aprendizagem social que é fundamental, que ela perceba que não é natural. Porque quando eu observo o comportamento de alguém, por exemplo, eu vejo uma pessoa contando uma piada racista. Depende da consequência. Se naquela família aquela piada é recebida e as pessoas acham graça, aquela criança tem uma grande probabilidade de repetir aquela piada depois, ou aquela história. Agora, se ela estiver no meio onde aquele comportamento racista não é aceito, onde as consequências são algum tipo de punição, e com muito cuidado com essa palavra, no sentido, é uma punição a nível social, é uma punição no sentido de falar, olha, não está certo, não é? Veja bem, vamos parar, não é assim, aqui não se brinca dessa forma, não se aceita. Então, você também está contribuindo para que aquela criança, mesmo que tenha participado de meios racistas, ela perceba que não, peraí, eles lá fazem, mas não está certo. Eu não posso fazer isso. Então, acaba sendo um trabalho de todos nós, não é? É um trabalho não só do povo preto, é um trabalho do povo branco, que também tem que aprender que não é para fazer isso desde criança. Para que eles cresçam reconhecendo que os valores que talvez eles percebam em outros grupos sociais não são valores aceitáveis. E para isso, sim, a gente pode usar a literatura. Agora, nós temos na literatura uma questão muito importante quando se fala de Brasil, porque a gente tem um problema grave, a gente está num país de racismo estrutural. Então, a criança, seja ela branca ou preta, ela vai
participar de alguma situação racista, de um sistema racista, onde a criança branca acaba tendo seus privilégios de uma forma extremamente injusta, e para que a gente possa trabalhar tudo isso, e a gente tentando usar a literatura infantil como ferramenta, aí vem a grande questão. Quem escreve essa literatura? No Brasil, quem começou escrevendo para crianças foram autores brancos. Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, entre tantos outros. Mesmo a Ruth Rocha, que era professora, pelo menos. Mas também era uma autora reconhecida a nível comercial, social e tal. Então, essas pessoas já tiveram o privilégio de poder escrever para criança, porque a nossa sociedade é racista e eles eram os brancos no lugar deles. Os autores negros chegaram depois. E eles estão chegando, mas estão chegando com uma força, com uma beleza que a gente não pode deixar de lado. Porque não tem como uma pessoa branca falar sobre a narrativa e a literatura e a vivência do negro, por mais empatia que se pretenda ter, como a pessoa que tem o olhar do lugar certo. Então, não cabe ao branco tirar o protagonismo do negro. O protagonismo nessa luta tem que ser do negro, ainda que o branco tenha que ajudar o máximo possível. Mas não dessa forma de dominância, não é? Não de uma forma onde o mercado só apresenta livros escritos por brancos. E isso hoje está mudando. Nós temos livros de autores negros maravilhosos. Nós temos livros de autores africanos que chegam para a gente aqui no Brasil. Nós temos autores como Ondiak, que escreve para adulto e que tem literatura infanto-juvenil maravilhosa. E nós temos o nosso povo afrodescendente nesta luta escrevendo com uma voz, com uma qualidade que é muito importante ter. Então, nós não podemos tirar a voz do preto, nem o corpo do preto, nem a literatura preta. Nós precisamos cada vez mais angariar lugares. Como? Por exemplo, escrevi um artigo sobre literatura infantil negra, só com autores negros. Eu sei, não é? É óbvio, né? Eu sou uma mulher branca de meia-idade com uma série de privilégios, não é? Então, não me é talvez tão difícil conseguir alguns acessos. E por isso eu tenho uma dívida cultural, uma dívida social e uma dívida de resgate. Então, o mínimo que eu posso fazer é trazer, então, autores, e como temos autores de qualidade, não é? Então, eu escrevi esse artigo, não sei se vai ser publicado ou não, mas eu só usei referências acadêmicas, inclusive, outras artísticas, de pessoas negras. E eu acho que isso acaba nos ensinando também qual é este olhar, e acaba também nos colocando no nosso lugar. Mas na literatura infantil nós temos um outro lado que não pode ser deixado de lado, que é a questão da imagem. Nós estamos falando da autoria, que é importante que nós tenhamos livros escritos por autores negros, para que a gente possa levar essa literatura, mas quem é o ilustrador? E isso é muito relevante, porque no livro infantil, a imagem ela tem uma força muito grande. E se você leva um livro que ele pode até ter sido escrito por um autor negro, mas que trouxe um ilustrador branco, ele pode passar representações e estereótipos ali indesejados. E é muito importante a gente, então, ter esse olhar. Nesse sentido, nós temos ilustradores que são maravilhosos. Então, você começa a perceber que, peraí,
é literatura infantil, tá bom, nós vamos trabalhar a questão da África, africanidades, a afrodescendência, nós vamos lutar contra o racismo. Eu não preciso escolher o livro de uma autora branca. Eu não preciso escolher um livro que foi ilustrado por um artista, seja homem, seja mulher, branco ou branca. Porque já que nós trazemos dentro de nós todo esse histórico desse racismo estrutural, isso fica mais nítido ainda na imagem do que no texto, não é? Nós sabemos, por exemplo, que existe aí um conflito de forças. Então, tem muitos escritores brigando. Não se pode criticar Monteiro Lobato porque ele vivia naquela época. Mas não pode criticar Monteiro Lobato por quê? Quer dizer, o homem branco, não é? Classe média alta, o intelectual não pode criticar. Ele escreveu livros, trouxe personagens racistas, colocou personagens negros em situações que nós não queremos ver, que não podem ser reproduzidas. Então, nós vamos continuar comemorando, celebrando, nós vamos continuar reproduzindo aquela fala dele? Não vamos. E para aqueles que dizem, não, a mediação, aí cabe ao professor, bom, eu acho assim, se eu tiver que dar uma aula, eu prefiro, em vez de perder tempo explicando por que Monteiro Lobato era racista e tentando defendê-lo, eu prefiro trazer autores maravilhosos negros. Nós temos os livros da Kyu San. Para que eu preciso de Monteiro Lobato? Gente, Emicida, esse livro dele é lindo. E ele é um artista excelente. Os cabelos de Zezé. Então, você tem uma gama. E nesta gama que você tem um em particular, que eu acho que é o maior escritor negro que nós temos no Brasil de literatura infanto-juvenil, que é o Rogério de Andrade. Com certeza vocês conhecem. Qual é a diferença do Rogério? Rogério de Andrade, um escritor maravilhoso, de uma qualidade excelente, mas ele tem um particular. Ele pega o avião, ele vai lá na África. Então, ele vai colher as lendas, os contos lá, ele vai trabalhar em escolas lá. Ele é uma pessoa que conseguiu trazer toda a ancestralidade com ele. Então, quando ele escreve hoje, você vê que realmente ele tem como fazer. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa nesse momento, que nós vamos retornar no nosso segundo bloco, e nós vamos falar, então, só de livros infantis. Nós vamos discutir um pouco sobre essa literatura maravilhosa que nós temos hoje. Ok? Até já. Já está gravando. Vou desligar meu microfone. Aí Leile te falar 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos para o segundo bloco. Se quiser fazer o resumo, fique à vontade. Senão, você pode levar a sua aula até o final. Tá bom? Vou desligar meu microfone agora. 1, 2, 3, 4, 5. Olá, pessoal, voltamos agora depois dessa pequena pausa e nós vamos para uma parte super gostosa da aula. Antes, eu só queria recapitular rapidamente o que nós vimos no começo, que foi uma parte mais teórica, uma parte mais densa de como o comportamento humano é aprendido e, naturalmente, o racismo se enquadra nessa parte de aprendizagem observacional, que é a aprendizagem social, e qual é a importância de nós tomarmos cuidado com o tipo de literatura que nós oferecemos para os pequenos. Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de literatura. Ultimamente eu tenho pensado num 4º tipo, depois eu vou comentar com vocês, é algo que eu ainda estou pensando, talvez vocês possam me ajudar no final sobre essa 4ª categoria. Mas a primeira delas é a seguinte, nós temos a literatura infantil,
que eu chamo de afirmativa, é uma literatura representativa e que é uma literatura de luta. É uma literatura que nós temos que levar para os nossos alunos nas escolas. Nós temos que ler para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa literatura, ela tem crescido muito no Brasil. Então, no primeiro bloco, nós rapidamente falamos sobre alguns autores, como o Rogério, que também tem esse tipo de literatura, a Kyu-san, que tem, não é? E, inclusive, tem um livro novo agora, o Black Power de Khan, que é maravilhoso também. Estes livros, eles são fundamentais. Eles vão mostrar para a criança negra que ela é inteligente, que ela é bonita, que o seu cabelo é motivo de orgulho, que a sua pele é bonita. Isso vai crescendo nela, por meio dessa aprendizagem simbólica dos personagens, das crianças, não é? Que ela vê, ela se sente representada, mas se sente representada de um modo muito bom. E essa força que vem, ela vai buscar quando ela vivenciar alguma situação na qual ela precisa se defender ou precisa se impor. Então, esses livros são muito importantes. Estes livros, nós temos até um drive, que depois nós podemos compartilhar com inúmeras histórias. Eles têm sido escritos, na sua grande maioria, não só por autores de literatura infantil, mas por muitos professores, professoras, artistas, que reconhecem na sua história situações que eles não sabiam lidar, porque há um tempo atrás nós não tínhamos muita discussão sobre o assunto, e hoje eles contribuem para a causa. Eles contam como foi a sua infância de uma forma lúdica e promovendo essa força, não é? Mas nós temos um outro tipo de literatura infantil que nós também podemos oferecer para a criança, falamos aqui em particular da criança negra, que é uma literatura também afirmativa, representativa, mas é uma literatura de deleite. Ou seja, ela não vai trazer de uma forma explícita questões sobre o cabelo, a pele, a cor da pele. Não, nesta outra categoria, ela vai trazer a representatividade de uma forma estética. Eu vou pegar aqui uns livros. E essa literatura você não encontra tanto com autores nacionais, mas você encontra as traduções. Ou seja, é uma linda história de uma família preta com uma criança pequena que vai ter aniversário, e ela vai contando, porque chega a tia, porque chega a avó, porque chega todo mundo, e ela é super amada, ela é super querida, ela é super beijada. É uma história de deleite. Ela é representativa, ela é de deleite. Você tem uma série aqui no Brasil que é super conhecida, que foi traduzida, que é a da Lulu. Então, o que acontece com a Lulu? Lembra que nós falamos de modelação? Que se for um modelo mais ou menos da mesma idade, que tem as mesmas características, a criança se identifica mais ainda, né? A Lulu é simplesmente uma menina adorável, linda, inteligente, cheia de vida. Então, nos livros da Lulu, você não vai encontrar uma situação vivida pela personagem de racismo. Não, o que você vai encontrar são situações que qualquer criança pode vivenciar, mas com personagens negros. Então, tem Lulu vai à biblioteca, Lulu quer ser astronauta. Então, são livros importantes também, porque eles contribuem
para a formação, para a crença da criança de que ela é capaz, de que ela pode sonhar, de que ela pode ser uma matemática, uma engenheira, uma astronauta, e ela não precisa seguir aqueles velhos modelos. A Lulu, ela adora histórias, todas as noites ela escuta uma história antes de dormir, ela tem os brinquedos dela, ela é muito amada, às vezes o pai conta história, às vezes a mãe conta história, às vezes ela vai ao parque, ela brinca com outras crianças. Faz parte também, faz parte dessa formação, desses valores, dessas crenças. É uma forma também de dizer, olha só, que linda, nossa, como ela é inteligente, não é? Eu gosto muito desse tipo de literatura também, não apenas, porque eu acho que nós não temos uma literatura infantil brasileira onde você tem os protagonistas negros, crianças negras, inteligentes, sabe, espertas, bonitas, crianças felizes. E isso eu acho que faz bem para a saúde mental, que hoje em dia, não é? A gente fala tanto de saúde mental. Eu tenho até alguns livros que eu trabalho essa questão também. Você tem um livro que não é escrito nem ilustrado por um autor, nem ilustrador negro, mas o André Neves, ele é um pouco fora da curva, ele é um artista brasileiro, mas ele é extremamente premiado no mundo todo, e ele tem uma história tão linda sobre a menininha Obax. Também é uma pessoa que já viajou para a África, conheceu e fez. Então, nós estamos montando uma biblioteca. E o que nós temos nessa biblioteca? Temos os livros que nós precisamos ter, que são os livros que vão falar de situações que a criança vivencia. Tem muitos outros, gente, é que aqui não dá. Eu, normalmente, quando a aula é pessoal, eu levo uma mala. Mas aqui, no vídeo, eu só peguei uma meia dúzia de livros para mostrar. E nós temos, inclusive, livros com poesia, de autores africanos e de autores afrodescendentes, que são lindíssimos. Então, nós falamos da literatura afirmativa, representativa, da luta contra o racismo, o tema é racismo. Nós falamos dessa literatura mais lúdica, de deleite, também afirmativa, representativa, mas que tem um cunho mais estético. Ela não trata do tema racismo diretamente, ela trata mais da representatividade e da ludicidade, de uma forma mais estética. E aí nós temos um terceiro tipo. Talvez literatura nem seja a palavra ideal, mas, olha, eu falei de poesia antes, temos aqui poesia, lindo este livro. Esse terceiro tipo é o que nós chamamos de uma leitura informacional. O que você tem ali? Ali você vai ter livros de história, os famosos livros didáticos, que a maioria deles precisam ser jogados fora e serem reescritos. Então, você tem esse terceiro grupo de leitura, onde você quer que a história seja dita como foi, não como o homem branco contou. Essa leitura é muito importante. Você tem, por exemplo, agora em uma época de pandemia, você tem um número imenso de livrinhos, manuais sobre Covid-19. E aí você escolhe um desses manuais com personagens negros. Então, você está trabalhando uma questão que tem que ser trabalhada, que é uma informação que precisa ser discutida com as crianças, mas você traz a escrita, ou você traz um autor negro, ou você traz um personagem negro, você sempre busca essa inclusão e você busca entrar e representar em todos os territórios, sempre com autoria escrita, autoria imagética,
informação, livro didático, livro paradidático, seria essa terceira categoria, onde você não é o caso de um livro, por exemplo, que fala sobre lendas africanas. Ele está trazendo algum tipo de informação, conhecimento, mas ele traz por meio de histórias, então ele é de deleite, ele é lúdico. Diferente do manual sobre a epidemia, do livro de história, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo. E lógico, nós sabemos que nem sempre é o professor que escolhe o livro que é usado, mas nós podemos, pelo menos, tentar trazer algo para complementar ou explicar que aquela história ali foi contada de uma forma errada. Isso é muito importante. E eu falei com vocês sobre uma quarta categoria. O que é essa quarta categoria? Eu tenho pensado muito nela ultimamente, porque nós temos que lutar contra o racismo. Mas não é uma luta só do povo preto. Os brancos também têm que sair da sua passividade e do seu locus de regalias e também têm que participar e têm que lutar, porque nós temos uma dívida com os povos negros no mundo. E neste movimento, eu tenho pensado que talvez nós precisemos de livros, que seria esta quarta categoria ou não, focados no racismo da criança e do branco. Porque ao mesmo tempo que nós oferecemos essa literatura para uma criança negra e que diz, olha aqui, eu sou boa demais, eu sou inteligente, eu sou bela, eu tenho condições de fazer o que eu quiser. Então, por favor, você branco não venha querer me dominar, não existe isso. Mas será que nós também não precisamos produzir um material para os brancos, mexendo bem na ferida, sabe? Falando, olha, espera aí, este é um menino ou uma menina, branco ou branca, que fez isso, isso e isso. E olha as consequências disso. Onde ficou a empatia, o respeito? Onde ficou a humanidade desse comportamento? Eu vou deixar. É uma provocação que eu deixo para vocês, para pensarem um pouco sobre essas possibilidades. E quando nós falamos, então, nesses tipos diferentes, nessas categorias, que, na verdade, elas são apenas teóricas, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso para a proposta que eu vou fazer de uma atividade teórica. O que se trata? Como o nosso tempo é curto, uma parte que eu gosto de conversar com as pessoas é especialmente sobre um livro, porque eu acho que este livro ele é um marco na literatura infantil, usado em muitas escolas, que é o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Todo mundo conhece. Eu escrevi um artigo fazendo uma análise sobre este livro, que aos meus olhos tem o discurso da história não é tão racista quanto o discurso das imagens. Eu acho ele extremamente racista, pesado. Então, a proposta que eu tenho para vocês é a seguinte: lerem esse artigo, que fala sobre este livro em particular, que é um ícone na literatura infantil brasileira, que foi usado por décadas. E depois, então, eu proponho que vocês escrevam um texto com a sua opinião própria. Então, você vai ler o artigo, o livro. Se você não tiver o livro na internet, tem não só a história, tem atividades, é um livro extremamente conhecido. E depois você vai produzir e vai dizer, olha, eu acho que este livro é racista, por isso, isso e isso. Olha, eu não acho que esse livro é racista.
Até porque esse livro foi usado para combater o racismo por décadas nas escolas brasileiras, e eu concordo com o ponto de vista de fulano, ciclano, beltrano. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso e me entregassem por escrito um breve relato. Este relato pode, inclusive, se for do interesse, quem tiver motivado a fazer um relato um pouco mais denso, pode comentar outros livros que vocês conhecem. De repente, olha, eu tenho esse livro, mas eu prefiro outro que se chama tal, de tal autor, e por isto e por aquilo. Pelo menos uma página e meia, uma lauda e meia, que dá aí uns 4.500 caracteres com espaço, para que vocês tenham uma oportunidade de refletir um pouco essa questão da literatura. E para finalizar, eu vou pedir também uma prática pedagógica. Quando nós fazemos pessoalmente, nós fazemos em grupo. Então, os grupos escolhem um livro e fazem uma apresentação. É um momento maravilhoso do curso, porque nós ficamos encantados com o que os professores produzem, todo mundo fica extremamente emocionado. Nesse momento, nós pedimos diferente, nós pedimos que cada um escolha um livro e conte essa história, grave um vídeo curto de 1 minuto e meio, 2, tendo como alternativa para quem tiver essa possibilidade, fazer essa gravação com outros professores, se tiver a condição técnica, né, de gravar uma parte aqui, uma parte lá. Vocês se sintam muito à vontade nessa prática pedagógica, só se lembrem de, no começo, dizerem o nome de vocês e justificarem o porquê vocês escolheram aquele livro e como vocês imaginam que ele possa ser trabalhado. Eu acho que é isso que nós tínhamos para conversar hoje. Na verdade, nós temos ainda muito para conversar. Na sequência, eu vou deixar com vocês o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, me procure. Eu terei o maior prazer. E vamos todos juntos procurar, então, compreender, entender melhor essa literatura infantil que está sendo produzida atualmente, para que nós possamos escolher esse material com maior clareza. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e que nós possamos nos ver pessoalmente em breve.